Estamos aqui em mais um webinar da Edgewall. Hoje a gente vai falar um pouquinho de ITSM, né, uma ferramenta essencial para gerenciamento de serviços de TI. Né? A gente sabe aqui que é impossível fazer uma gestão de qualidade na TI sem uma ferramenta boa de gestão de serviços de TI. Então, para quem trabalha com isso há muito tempo sabe, né? Enfim, até para as pequenas empresas, né, que fazem a administração de tickets, é mega importante ter uma ferramenta de gestão de TI. Então, a gente sabe aqui que é um mercado super abrangente, né? Todas as empresas, né, estão convidadas aqui, então, para esse webinar, e a gente teve aqui um recorde de inscritos, né, para assistir esse webinar. Enfim, então, vou falar aqui um pouquinho mais da ferramenta de ITSM. Então, junto com essa apresentação dessa ferramenta que a gente entende aqui, né, que a gente já tem usado aqui e colocado em grandes clientes, uma ferramenta mega inovadora, que vem desbancando aqui grandes competidores de mercado já, né? Enfim, né? Uma ferramenta indiana que já está em mais de 100 mil empresas. Então, enfim, a gente vai falar um pouco dessa ferramenta em específico e a gente vai falar um pouquinho de como automatizar a TI com AI, né? E integrações que essa ferramenta faz também. Então, hoje a gente está aqui com o Mauro e Gerson, da Edgewall, e a gente está aqui também com Pedro Ribeiro, né? Na verdade, a foto aqui está com o Felipe Quina, ele teve um probleminha, então o par dele aqui, o Pedro Ribeiro, da Managing Engine, vai participar aqui conosco para falar um pouco dessa ferramenta da Managing Engine, que é o ITSM. Como de praxe, né, quem tiver perguntas, mandem aqui no Q&A, né, nas perguntas e respostas, que a gente vai tentar responder todas dentro do horário. Bom, enfim, antes de começar aqui, queria falar um pouquinho da Edgewall. A Edgewall é uma empresa de serviços de TI, especialista em cibersegurança, e a gente atua em 5 frentes principais, que são essas 5 frentes aqui, falando rapidamente aqui sobre todas. Então, cybersecurity é a nossa frente aqui mais importante, né? Então, a gente atua aqui com um SOC de 5ª geração, ou seja, né, com profissionais especializados de dentro de casa e uma seleção de profissionais fora de casa, com um arcabouço de ferramentas aqui integradas, que usam AI, usam agentes de AI, então por isso que a gente já fala muito aqui que o nosso software é super especializado e de 5ª geração. Temos serviços também como gestão de vulnerabilidade, pentest, GRC, campanha de phish, CTI, entre outros. Temos a frente aqui de infraestrutura como serviço, com serviços de host, Cloud Edge, que é a nossa cloud própria, alternativa para as clouds públicas, né? Cloud privada, Security Desktops, que é a nossa solução de VDI como serviço, né? Uma solução Zero Trust de VDI como serviço. Serviços especializados de conectividade, gestão de redes, integração de escritórios, integração de data centers, somos especializados nisso também. Serviços de operações de sistemas, né, a frente aqui que a gente chama de AI Automation, né, por usar muita ferramenta de automação e de AI e GenAI, e serviços de gestão de banco de dados, DevOps, SRE, temos um NOC autônomo e observabilidade, serviços de Service Desk para empresas, serviços de FinOps, serviços de gestão de cloud AWS, Azure e Oracle. E a nossa solução aqui, né, de Payment Solutions com nota fiscal eletrônica e gateway de pagamentos. Então, essas são as frentes aqui da Edgewall. Aqui alguns dos nossos badges, né? Então aqui profissionais super especialistas, super certificados, né? Então aqui alguns dos nossos badges de certificações, né? Então somos especialistas em tudo relacionado à TI. Aqui estão alguns badges de especializações nas nuvens públicas, né? Enfim. Temos mais de 500 certificações e todo o time aqui é apaixonado por tecnologia. A gente faz uma seleção rigorosa aqui de profissionais, a gente treina ele no Academy da Edgewall. Então, são profissionais que realmente são apaixonados por tecnologia e a gente usa isso a nosso favor. A gente usa a nossa paixão para ajudar outras empresas a prosperarem por meio da tecnologia.
Somos auditados, então a gente tem todas essas certificações aqui, a ISO 20000, ISO 9000, ISO 27000, adotamos metodologias ágeis, práticas ITIL, enfim, né, Value Stream Map, práticas Lean, né, então, enfim, usamos uma mescla aqui de metodologias e práticas para prestar um serviço de extrema qualidade e aqui auditado por órgãos externos, né, então a gente é auditado e a gente possui todas as certificações aqui que comprovam aqui a nossa qualidade técnica. Bom, enfim, aqui, só para terminar e passar aqui a bola para o Mauro, aqui eu acho que um pouquinho da escolha, né? Então, já falando aqui, né, a gente vai falar de ferramenta de ITSM, mas a gente vai falar em específico da Managing Engine, do Service Desk Plus, que é uma ferramenta aqui que a gente escolheu para trabalhar com os nossos clientes. Então, a gente fechou uma parceria recentemente no mercado. A gente adotou isso no ano passado também. Então, no nosso ambiente, a gente já utiliza o Service Desk Plus da Managing Engine, tem adotado em todos os nossos clientes por ser uma ferramenta de super qualidade, né? Com diversas features. Então, aqui a gente fez questão de colocar alguns dos prêmios, então ela está super bem posicionada no Gartner, no Forrest, no IDC, então recebendo diversos prêmios e vem crescendo no mercado, né? É uma empresa indiana que vem crescendo muito e vem desbancando aí os grandes competidores, né? E aí, para citar alguns aqui, por exemplo, né, a gente vem desbancando a ServiceNow e vem desbancando a Atlassian, né? É uma ferramenta com diversas features, com flexibilidade, com facilidade de configuração, customização, enfim, né? E tem um valor muito bom em termos de custo. E o ideal, o legal dessa ferramenta é que é uma ferramenta que atende todo tipo de empresa. Empresa pequena, médio e grande, porque ela tem versões diferentes para cada tipo de empresa. Então, realmente aqui é uma ferramenta que vale se aprofundar, né? E hoje a gente vai dar os highlights da ferramenta e algumas funções que ela tem, mas para quem quiser aprofundar, a gente pode falar um pouco mais de como que é a gestão de incidentes, gestão de problemas, gestão de mudanças, o autoatendimento customizável que ele possui, a base de conhecimento, como que funciona a descoberta de ativos de TI, ativos de software, ele faz essa descoberta também, faz gestão de contratos, de compras e gestão de contratos de clientes, faz a gestão de projetos, né, uma ferramenta alternativa também para quem já usa gestão de projetos como Gira, enfim, tem CMDB. Então é uma ferramenta super completa, né? Tem um arcabouço aqui de features que é possível também customizar para fazer o tailor-made para cada tipo de tamanho de empresa e necessidade da empresa. Enfim, é isso. Com isso, eu acho que eu encerro aqui, volto ao final. Então, para quem tiver perguntas, façam as perguntas aqui e a gente vai tentar responder todas ao final aqui do webinar. Então, passo a bola aqui para o Mauro. Mauro, que vai falar um pouquinho mais da gestão de serviços e automatização da sua TI com IA. Obrigado, Lobo. Bom dia a todo mundo. Hoje nós vamos falar de ITSM. Entendo que todos nós aqui já conhecemos ou interagimos com a ITSM de alguma maneira, e ele funciona para a empresa como um motor da eficiência operacional. Dentro do ambiente de TI, com ele é possível reduzir tarefas manuais, automatizar processos, aumentar a velocidade de resposta das ferramentas e ser mais dinâmico na interação com as necessidades e informações dos demais sistemas de tecnologia. Um ponto importante aqui é sim a integração com os demais sistemas dos mais variados tipos, desde monitoramento do ambiente TI, dos itens de segurança, de governança, colaboração, compliance, podendo centralizar os seus incidentes, requisições e organizar suas mudanças. Efetuar de maneira eficaz o seu controle de ativos e tudo isso em um único sistema, garantindo governança, conformidade, é claro, permitindo você ter um sistema onde há o registro histórico de todas as suas execuções. Ele vai ser crucial para o atendimento do seu SLA com seus usuários e com seu cliente, né, interno ou externo, e ele precisa ser escalável.
para poder acompanhar o crescimento da empresa e ter condições de evoluir em recursos, conforme evolui a maturidade da empresa também. Então, o ITSM ele é essencial para permitir o controle das suas execuções. Muito bem. A ferramenta de ITSM ela não é um recurso exclusivo para grandes corporações, para grandes empresas, né? Ela é uma ferramenta valiosa e indispensável para qualquer empresa de diversos tamanhos e qualquer nível de maturidade. Todo tipo de empresa se beneficia porque há a possibilidade de criar processos claros, padronizados, resultando aí em consistência no controle e no acompanhamento do seu ambiente. O outro ponto importante é a eficiência operacional, com menos gastos, e eliminação de desperdício, seja de recurso ou de tempo, que é um recurso finito. Garante que a TI seja cada vez mais estratégica, focada no que é mais pertinente, e por fim ela conecta todo o ambiente de TI, garantindo conformidade e integração entre pessoas, processos e tecnologia. Ou seja, não é uma solução restrita, ela é sim aplicável e necessária em todos os contextos. E agora a gente vai falar, né, dando um gancho aqui para falar da inteligência artificial associada ao ITSM. Aqui o resultado é ainda maior, porque com o uso da inteligência artificial é possível gerar automação de requisições, análise preditiva, classificação inteligente dos chamados e uma série de novas possibilidades. O analista recebe assistência tecnológica para ele resolver as demandas de maneira mais dinâmica, enquanto o negócio ganha insights para tomar decisões mais estratégicas e gerar aceleração no atendimento de todo o processo de controle e conformidade. Ele é importante também para as camadas de segurança, o que hoje é um tema crucial, a necessidade de pensar na segurança, desde o acesso, a utilização de todo tipo de ferramenta, em todo tipo de ambiente, e a inteligência artificial associada ao TSM é valioso também na proteção em todo o ciclo dessa gestão do serviço. Então, essa associação né, de inteligência artificial e a TSM, ela traz benefícios muito evidentes, né, com o aumento da produtividade, o atendimento proativo das demandas, o atendimento preditivo, no caso de mau funcionamento de algum ambiente, e a redução de custos de suporte, a melhoria na aderência e da entrega do SLA, ou seja, em todo o contexto de controle e atendimento. Por fim, uma experiência superior para o seu usuário final, que vai ser muito melhor atendido. Dessa forma, a TSM associada com a inteligência artificial, ela não apenas organiza, mas transforma a maneira como a TI gera valor para o negócio. Muito bem, eu usei esse tempo aqui para falar da tecnologia, né, para relembrar algo que a gente já está bastante próximo, e em como a TSM é importante no dia a dia dos ambientes de TI. Mas essa introdução serviu também para apresentar a vocês o nosso parceiro estratégico da Edgewall aqui, que o Lobo falou há pouco, que é a Managing Engine, que tem um portfólio muito completo de serviços, e hoje a gente vai falar com foco na solução de ATSM deles, que é o Service Desk Plus, e recebendo aqui o Pedro, que ele é consultor técnico especialista para ATSM na Managing Engine, para dar um pouco mais de detalhes sobre os recursos e as possibilidades que essa ferramenta traz. Pedro, seja muito bem-vindo aí a se juntar a nós aí nesse webinar. Muito bom dia. Bom dia pessoal. Bom dia ali quem está nos assistindo. Obrigado ali pela introdução. Sempre um prazer estar aqui falando de tecnologia, ainda mais voltado aqui para a ITSM, tá? Então, vou fazer aqui uma apresentação, introduzir um pouquinho aqui da Managing Engine, falar um pouquinho sobre a empresa, sobre as diferentes áreas aqui que a gente atua, para depois desse foco maior aqui, a nossa ferramenta de ITSM, como foi comentado aqui pelo pessoal no começo, tá? Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Acho que o pessoal já consegue aqui observar. Tá? E daí o tema aqui, a temática da minha apresentação aqui hoje vai ser gerar valor aqui para diferentes tipos de negócio utilizando o Service Desk Plus. Então, em cima disso do que o pessoal comentou, da importância do ITSM, como isso é uma coisa que vem crescendo bastante e atendendo empresas dos mais diversos tamanhos, aumentando ali a eficiência operacional e a satisfação tanto do meu técnico, né, tanto do meu colaborador, mas também do meu cliente, e como é que a gente consegue utilizar a nossa ferramenta aqui da Managing Engine de gestão de serviços, que é o Service Desk Plus. Tá? Então, eu vou começar aqui dando um breve contexto aqui, né? Então, para quem ainda não conhece, quem ainda não está familiarizado, a Managing Engine é a divisão de software de gestão de TI empresarial da Zoho Corporation, né? Então,
como o pessoal ali adiantou, a Zollcorp é esse grande conglomerado de várias empresas ali da Índia, que é um mercado que vem crescendo bastante, agora expandindo para as outras áreas, inclusive, né, com bastante força aqui no Brasil. Então, a Managing Engine está dentro desse grupo. Muitas vezes as pessoas conhecem Zorro, mas às vezes ainda não ouviram falar da Managing Engine. Então, a Managing Engine ela entra nesse contexto muito voltado aqui para a gestão de TI empresarial, né? Então, tudo a ver com o que a gente está comentando aqui hoje. Então, a Managing Engine é uma empresa independente, privada e lucrativa. Então, a gente está aqui há mais de 20 anos na indústria. Mostrava ali na imagem, a gente está aqui no mercado desde 2002. Mais de 280 mil organizações pelo mundo que utilizam aqui os nossos produtos. Hoje a gente tem mais de 60 produtos voltados somente para a gestão de TI. Né? Então, a gente tem um portfólio bastante extenso. Então, várias organizações utilizando diferentes soluções e ferramentas trazidas aqui pela Managing Engine para lidar com os mais diversos tipos de problema que hoje a gente tem na TI. São mais de 6 mil funcionários hoje e a gente está aqui atendendo atualmente 190 países, um deles, claro, com bastante força, aqui o Brasil. Então, só para a gente ter um pouquinho da ideia aqui do tamanho hoje aqui da Managing Engine. Aqui está um pouquinho dos nossos escritórios espalhados pelo mundo. Tá? Então, a gente tem escritórios aqui em vários cantos, em vários continentes, inclusive aqui no Brasil. A gente está com um escritório aqui da Managing Engine mesmo, em São Paulo. Algumas aqui das nossas certificações, tá? Então, certificações, como eu disse, que as mais diversas ferramentas que a gente tem hoje e do tipo de necessidade que a gente atende, que recebem aqui as nossas certificações, como o pessoal já comentou ali, o Service Desk ele sempre sendo mencionado ali pelo Gartner, com ali os processos também verificados ali tanto pelo People Search quanto pelo Pink Verify. Então, são ferramentas que, além de estarem ajudando bastante clientes ali ao redor do mundo, também são aqui certificadas. Aqui está um pouquinho do nosso portfólio, tá? Então, de todas as coisas aqui, todos os domínios diferentes que hoje a Managing Engine consegue atender. Tá? Então, como eu falei, são mais de 60 produtos, diversos domínios diferentes aí que estão atendidos para diferentes necessidades, tá? Então, hoje a gente vai focar um pouquinho aqui na gestão de serviços unificados, que é voltada ali para a parte de gestão de ISM, né? Essa gestão de serviço empresarial, onde está incluído aqui no contexto o Service Desk Plus. Mas não somente, só para a gente passar aqui rapidamente, a Managing Engine hoje, ela também trabalha com ferramentas voltadas para gestão unificada de endpoint e de segurança. Então, toda a gestão ali dos meus dispositivos, com análise de vulnerabilidade, com deploy de configurações. A gente atua aqui também com gestão de segurança da informação, então análise de todos os eventos, a utilização de tecnologia para conseguir identificar padrões e conseguir perceber toda vez que a gente sai um pouquinho daquilo. A gestão de identidade e acesso também, bastante importante aqui nos dias de hoje, tanto ali do meu acesso privilegiado, tanto das minhas contas ali, os meus diretórios. Gestão de operação também, toda voltada ali para a questão de monitoramento da minha infra, também com muito foco em segurança, mais em eficiência, em disponibilidade. Além aqui das nossas frentes em análise avançada, né, com toda a capacidade de análise de dados de ferramentas, né, de várias fontes diferentes, além aqui também da nossa parte de desenvolvimento de aplicações low-code. Tá? Então, isso aqui é só um rápido aqui de tudo que a gente consegue atender, de todo o nosso portfólio, hoje focado aqui na gestão de serviços unificados. Mas é até interessante a gente mostrar, porque uma das coisas que o pessoal que estava comentando, e que, claro, hoje é uma coisa que é indispensável, é a questão também das integrações. Então, hoje o Service Desk Plus, né, a ferramenta aqui da Managing Engine, ela se integra com ferramentas de vários domínios diferentes, não só ferramentas da Managing Engine, mas também ferramentas de terceiro. Né? Então, a gente sabe que os nossos usuários eles utilizam outras ferramentas de outros fornecedores, não tem problema nenhum. A gente tem que conseguir garantir, ainda mais para uma ferramenta de gestão de serviços, né, que é tão importante, que faz ali a orquestração, digamos assim, de todo o ambiente ali da minha TI, e não somente da minha TI. Né? Então, é interessante também que ela consiga se integrar com outras ferramentas de mercado, que é uma coisa que a gente também vai passar um pouquinho por aqui hoje. Mas vamos falar aqui com mais foco, então, na gestão unificada de serviços, que é o tema aqui do webinar de hoje, onde a gente vai comentar um pouquinho sobre como que a gente consegue projetar, automatizar, fornecer e gerenciar serviços de TI e de negócios. Então, aqui nessa frente de gestão unificada de serviços, a Managing Engine ela tem 3 ferramentas principais, alguns focos diferentes, mas todos complementando. Então, a gente tem aqui a parte de gestão de serviços empresariais e de TI, tá? Então, isso aqui é um ponto interessante que a gente vai passar mais por ele, mas quando a gente fala de gestão de serviços empresariais, a gente também está expandindo isso um pouquinho para além da TI. Né? Então, a gente que trabalha aqui com tecnologia, que é de tecnologia,
está muito acostumado a ver esse tipo de ferramenta e a ver esse tipo de solução muito no meu departamento de TI. Mas não somente. Hoje a gente tem, num ambiente como a gente vive hoje, com tudo integrado, entendendo a TI não somente como uma coisa reativa, mas como parte fundamental para a eficiência operacional dentro da minha organização, a tecnologia ela tem que estar presente em toda a minha empresa. E é claro que todos os setores, todas as minhas áreas dentro da organização, elas provêm serviços, elas têm os serviços e eles precisam ser gerenciados. Então, quando a gente fala sobre gestão de serviços empresariais, possibilitar que diferentes áreas tenham acesso a esse tipo de recurso, a esse tipo de prática, para que todo mundo tenha uma melhor gestão dos seus serviços, expandindo esse conceito que para a TI já era uma coisa consolidada também para as minhas outras áreas. Então, é proporcionar uma experiência consistente aos funcionários em todas as funções empresariais, não somente na TI. A gente também, claro, aborda a gestão de atendimento ao cliente, que também é um ponto super importante. Então, não somente os serviços internos dentro da minha empresa, é óbvio que isso é muito importante. Então, é claro que cada área, cada setor, ele tem que entender os serviços que ele está provendo, quais que são as coisas que ele precisa fazer, foco na melhora contínua para saber como é que ele consegue entregar aquele serviço da melhor maneira e alinhado ali com os objetivos da minha organização. Mas é claro que eu tenho que também oferecer um excelente atendimento ao meu cliente. Isso também passa muito por tudo que o pessoal já adiantou aqui no começo. Então, que é utilizar a tecnologia para melhorar os meus processos, para conseguir automatizar algumas respostas, também para dar mais poder para esse meu usuário, para que ele não tenha que fazer abertura de ticket para qualquer tipo de situação, né? Então, a gente já consegue observar algumas situações onde a gente consegue automatizar bastante coisa, então a gente aumenta muito a eficácia dentro do nosso ambiente, mas não somente isso, a gente livra um pouquinho de trabalho dos nossos técnicos, que tem tempo agora para pensar em inovação, né? Então, normalmente quando a gente não tem um ambiente muito otimizado, muito automatizado, os meus técnicos eles ficam trabalhando de maneira muito reativa, sem muito tempo para pensar em novas coisas para se fazer, em uma inovação de algo que pode surgir para melhorar ali ainda mais os serviços que estão sendo entregues pela minha organização, justamente porque eles estão muito preocupados com esse serviço reativo. Quando eu tenho o uso dessa tecnologia que consegue automatizar, otimizar processos e faz com que reduza um pouquinho a carga de trabalho dos meus técnicos voltado para esse suporte, né, para essa resposta de ticket, eu consigo utilizar de todo o conhecimento que eles têm para trazer inovação e, é claro, deixar o meu cliente muito mais satisfeito. Fora isso, a gente também entra aqui na parte de gestão de ativos, né? Então, o Service Desk Plus hoje, ele é uma ferramenta que existe ali a gestão de ativos, você consegue fazer todo o inventário de todo ativo presente na sua organização, seja ou não um ativo de TI. Então, de novo, naquela parte do ter toda a organização utilizando, posso ter uma equipe de facilities, por exemplo, que está tendo que fazer o atendimento ali das suas solicitações, que precisa ter um fluxo ali completo na ferramenta de todos os processos que eles estão passando, mas que também precisam fazer uma gestão consistente dos seus ativos, como o pessoal falou, toda a gestão ali relacionada a contrato, a parte ali, por exemplo, de manutenção, também de ciclo de vida dos meus ativos, que é super importante. É claro que ter isso dentro ali de uma ferramenta que já está fazendo a gestão de todo o resto dos meus serviços ali também faz muito sentido. Então, aqui são algumas das frentes hoje que a gente atua dentro das ferramentas da Managing Engine. Então, gestão de serviços como um todo, todos aqueles módulos ali da ITIL que a gente já conhece, né? Então, gestão de problema, de projeto, de solicitação, de mudança, alinhado aqui nessa tecnologia para um melhor atendimento do meu cliente e voltado aqui também para a parte de gestão de ativos. Então, aqui na parte de workflows e automações, que eu tanto falei aqui, né, do uso da tecnologia, é claro que a gente também está falando de mais eficiência e, com isso, menos custos, né? Então, como eu disse, eu tenho uma maior eficácia, eu gasto menos tempo para fazer as coisas que antes eu demorava mais, então é claro que isso também me gera um custo menor. Então, também é um ponto aqui a se observar. Por exemplo, se a gente consegue automatizar aqui as minhas tarefas repetitivas, eu tenho menos retrabalho, eu ganho muito mais agilidade, né? Então, não só a questão da automatização, mas toda a questão de um registro que esse tipo de ferramenta consegue me trazer. Né? Eu ter todo um histórico ali de tudo que já foi feito dentro do meu ambiente para conseguir reutilizar aquilo de uma maneira mais rápida e evitar ali a questão do meu retrabalho. A padronização dos processos, que me dá maior compliance e previsibilidade, né? Então, eu sou surpreendido com muito menos frequência se eu tenho a padronização dos processos, do que eu devo fazer, de como é que eu devo seguir no atendimento a cada tipo de solicitação, a cada tipo de incidente. A questão aqui de redução dos meus SLAs e aumento da satisfação interna. Então, quando eu tenho automatização das minhas tarefas, padronização de processos, eu tenho uma base muito bem consolidada com soluções para problemas que eu posso vir a enfrentar. Eu tenho uma série de análises ali que me traz
insights para uma melhora contínua. É claro que isso eventualmente vai reduzir o meu SLA e vai aumentar a satisfação interna e do meu cliente final. Isso, como eu disse, libera tempo da minha equipe para atividades estratégicas como pensamento e foco aqui na inovação. É claro que a gente também conta com os meus dashboards e os meus relatórios, então é ter uma visibilidade estratégica para uma tomada rápida de decisão. Então, muito do diagnóstico que a gente consegue fazer do nosso ambiente, não só da minha TI, tá, mas de como é que o meu serviço está sendo entregue para o meu usuário, é através da minha ferramenta de HSM, é ali que os chamados estão sendo abertos, é ali que eu estou vendo a dificuldade que o meu usuário ou o meu cliente está enfrentando naquele momento. Então, muito desse diagnóstico eu consigo tirar dessa minha ferramenta. Então, é claro que a gente também está falando aqui de uma visibilidade estratégica. E daqui o Service Desk entrando tanto em on-premise, em ambiente nuvem, mas também em MSP. Então, se você hoje é um prestador de serviços, que você gerencia o Service Desk ali de outras empresas, a gente também tem modelos aqui para te auxiliar. Oferecendo aqui indicadores, né, em tempo real para acompanhamento de toda a minha operação, relatórios aqui alinhados aos KPIs ali de negócio, que a gente também consegue trazer, além aqui também da transparência no custo e desempenho das áreas de serviço. Então, como eu faço uma gestão de serviços completas, desde o primeiro incidente que foi aberto, mas também ali do registro da quantidade de horas trabalhadas do meu técnico, a pesquisa que é feita para o meu usuário, o tempo de SLA que está levando, a quantidade de incidentes que se tornou um problema, o tempo que as mudanças, os projetos estão levando, isso tudo são dados muito importantes. Então, aliás, eu tenho informações muito importantes ali que podem surgir caso aqueles dados sejam bem tratados. No caso aqui, a gente tem diversos dashboards, relatórios já prontos para auxiliar as empresas em todos esses insights, muito focado também na melhora contínua que a gente está sempre comentando. Tudo isso vai me trazer um suporte ainda maior para tomada de decisão com dados confiáveis. Mas por que aqui o Service Desk Plus, né? Então, trouxe aqui várias vantagens de ter uma tecnologia, de ter esse tipo de ferramenta, mas quais que são, de fato, as vantagens competitivas do Service Desk Plus, da Managing Engine, dentro da minha organização. Então, a gente começa aqui com a parte de licenciamento flexível, né? Que a gente entrega apenas o que é necessário para o cliente. Então, hoje, a ferramenta, a gente trabalha com diversos módulos, é uma ferramenta ali bem granular, então a gente consegue te entregar somente aquilo que você tem a necessidade. Então, a gente tem hoje clientes que utilizam a ferramenta somente para fazer a gestão das suas solicitações, ver ali uma fila de chamados, para eles ali está tudo certo, utilizam ali de todas as automações dos fluxos de trabalho, da minha base de conhecimento, dos meus relatórios, mas que não precisam dos outros módulos. E a gente não empurra isso não é uma coisa que é forçado. Você pode adquirir ali a ferramenta de acordo com os módulos e as práticas que você hoje precisa dentro da sua organização. Então, a gente tem hoje um licenciamento claro, com valores muito competitivos em relação ao mercado. Muitos dos negócios que a gente consegue entrar dentro das organizações é justamente por conta desse custo competitivo frente ao que a gente tem hoje no mercado e também com a quantidade de coisas que a gente entrega. Tá? Então, licenciamento bastante claro e flexível, somente com aquilo ali que você vai precisar, sem a necessidade de contratar ali uma ferramenta onde você não vai utilizar algum módulo. A escalabilidade, então, também como comentado ali pelo pessoal, hoje uma ferramenta de HSM ela é para todo tipo de empresa, seja uma empresa de pequeno porte, médio porte ou uma empresa gigantesca, e a gente sabe que a gente pode passar por esse processo junto com a empresa. Então, a gente pode entrar numa empresa quando ela está ali em pequeno, médio porte, e isso ir crescendo. Muitas vezes isso se torna um problema, até para a questão de licenciamento. Então, conforme você começa a aumentar o número de técnicos, você começa a ter um problema muito grande em relação aos contratos e à própria usabilidade da ferramenta. Aqui, com a gente não é assim, o produto ele é de fácil crescimento e mediante as necessidades ali que o negócio traz. Como eu falei, a gente tem aqui a parte de ISM, então a gente vai aplicar as práticas aqui de ISM para qualquer área de serviço, então para qualquer setor da organização também consegue ter os serviços gerenciados na ferramenta, fora que o tempo de implementação, que a ferramenta é fácil de implementar e ela é instalada em poucos minutos. Então, a instalação ocorre em poucos minutos, você consegue criar sua primeira instância de trabalho também em poucos minutos e é tudo muito simples de fazer a configuração. A curva de aprendizado do Service Desk é bastante curta, então, uma vez que você entende ali mais ou menos como as coisas funcionam, fica muito mais simples em questão ali de poucos dias, talvez semana, você já consiga ter o seu Service Desk funcionando ali da maneira como você gostaria. Então, aqui são algumas das nossas vantagens hoje frente a outras ferramentas daqui de mercado. E aqui a gente traz alguns casos de uso, tá, de empresas que já utilizam aqui o Service Desk, tá, que já tem aqui essa experiência. Primeiro a gente traz aqui um cenário, né, onde o Service Desk ele surgiu como alternativa ao ServiceNow numa das principais fabricantes aqui do setor químico. Então,
a gente auxiliou aqui essa empresa reduzindo os custos, aqui com a ferramenta de HSM em 80%, tá? Então, aquela questão, como quando eu comentava sobre um licenciamento flexível, um licenciamento transparente, você sabe exatamente pelo que você está pagando, é uma coisa que eles tinham muita dificuldade. Com o Service Desk Plus, eles conseguiram reduzir os custos com a ferramenta em 80%, mantendo ali exatamente as mesmas coisas que eles já faziam. Então, sem nenhum tipo de perda ali em questão de configuração, de funcionalidade, e ainda assim houve bastante aqui desse custo reduzido. A unificação de TI, RH e finanças em uma única plataforma, com licenciamento flexível. Então, como eu falei, hoje, por conta do Service Desk, essa ferramenta de gestão de serviços empresariais, a gente conseguiu colocar outros setores, outras áreas da empresa de maneira unificada dentro da mesma ferramenta. Então, se o meu usuário quer abrir um chamado para RH, para finanças ou para TI, ele abre a mesma ferramenta, está tudo certo. E também simplificar aqui o gerenciamento de mudanças e ampliar a visibilidade sobre os KPIs da central de serviço. Então, de novo, eles têm a prática de gestão de mudanças junto com a ferramenta de gestão de tickets, de projeto, de problema, de ativos, e por conta disso, por conta de todas essas informações concentradas num só lugar, os KPIs também e todos os relatórios que eram trazidos, eles vinham aqui de forma muito mais rica para a tomada de decisão ali deles, né? Então, é um case aqui bastante interessante para a gente, não só de redução de custo, mas também de ganho de funcionalidade em relação aqui ao que eles tinham como experiência. Fora aqui um outro cenário, que o Service Desk Plus ele surgiu como uma ferramenta transformadora para um grande aeroporto, tá? Aqui no Brasil. Então, a gente ajudou aqui essa empresa com maior controle de SLA, fluxo de serviço e estrutura de resposta a incidente. Tá? Então, eles utilizam até hoje muito das automações que são trazidas pelo Service Desk, uma visibilidade centralizada dos serviços, de novo, batendo nesse mesmo ponto, das diferentes áreas de negócio que hoje traz ali o Service Desk, além de de deixar um posicionamento reativo para uma postura proativa e de excelência operacional. Então, como eu disse, todas aquelas automações, otimizações dentro do meu ambiente fizeram com que eles saíssem de uma TI e de uma área de negócios como um todo reativo para uma coisa proativa. Então, são dois cases aqui que a gente utiliza bastante, de ganho de funcionalidade, de otimização e principalmente aqui, em alguns desses cenários, de redução de custo em relação aqui à concorrência. E para fechar aqui a minha apresentação, antes de eu dar uma rápida passada ali dentro da ferramenta, vamos comentar um pouquinho sobre IA no Service Desk. Então, também foi trazido aqui esse conceito. Hoje aqui a gente já trabalha, por exemplo, com categorização e priorização automáticas. Então, diminuir ainda mais o tempo de resposta, porque o meu técnico ele sabe exatamente o tipo de chamado com o qual ele está lidando, com base em todo o histórico que é analisado pela minha tecnologia. Os insights preditivos, então, uma automação muito grande no meu fluxo, a sugestão ali, por exemplo, de atribuição a determinado grupo de suporte, que vai otimizar bastante a resposta, né? Então, o meu cliente, o meu usuário final, ele vai receber uma resposta de forma muito mais ágil do que ele receberia caso eu não tivesse essa tecnologia, com todo esse contexto que ela tem trabalhando por trás. A própria questão aqui de machine learning, para conseguir identificar de forma automatizada ali as categorias de acordo com o volume de chamados que está sendo aberto. Fora aqui a sugestão de soluções, que hoje também é um ponto bastante interessante para a gente. Então, hoje a gente tem toda uma base de conhecimento integrada com o meu Service Desk, que possibilita ali que tenham artigos de conhecimento, artigos ali de solução, que sejam indicados ali para o meu usuário final, de forma automatizada. Era aquele conceito que eu falava, de dar um pouquinho mais de poder para o seu usuário. Então, se há uma coisa que eu entendo que ele consegue fazer para poupar um pouquinho de tempo dos meus técnicos, eu posso utilizar a tecnologia ao meu favor nesse sentido. Tudo isso, novamente, com aquele foco de abandonar a minha TI reativa e assumir uma postura estratégica, reduzindo custos e adicionando tecnologia para dentro do meu ambiente. Tá? E daí, para demonstrar um pouquinho, né, não gastando muito aqui o tempo, a gente tem um tempinho mais corrido, mas eu quero mostrar aqui um pouquinho também dentro da ferramenta, né? Então, um pouquinho para vocês conseguirem visualizar. Então, também estou aqui com o meu Service Desk aberto. A gente está numa visualização aqui, onde eu já tenho a visão de todos os meus recursos, né, os meus técnicos aqui para trabalhar, mas eu vou mostrar um pouquinho mais do que eu tinha comentado aqui durante esse webinar. Então, focar bastante aqui nas automatizações, né? Então, eu vou vir aqui no meu menu de configurações. Tá? Então, aqui em automação, a gente consegue ver que a gente já tem várias configurações aqui disponibilizadas, bastante coisa aqui que o pessoal consegue configurar, tá? Vou vir aqui no ciclo de vida da solicitação, que é onde a gente consegue fazer a configuração de todo o processo pelo qual a gente vai ter que passar. Então, a gente consegue observar aqui primeiro que é bem intuitivo, eu consigo ver todo o caminho
que a minha solução, que a minha solicitação ela está levando do início ao fim. Eu tenho todos os estados pelos quais ela vai passar, e dentro aqui de cada uma dessas transições, né, então, entre um estado ou outro que essa minha solicitação vai passar, eu já tenho várias coisas acontecendo. Então, se a gente abre aqui, eu já tenho vários campos aqui que estão acontecendo de forma automática, como, por exemplo, fases de categorização, funções personalizadas que fazem que o disparo de tarefas para os meus técnicos. Então, eu consigo atribuir um novo grupo de suporte em um determinado momento da minha solicitação, eu consigo disparar uma tarefa, disparar, por exemplo, uma ação de notificação, mudar ali algum campo, né? Então, no meio, por exemplo, de um chamado, de uma solicitação importante, como seria aqui o exemplo que eu abri de um incidente voltado à segurança, é fundamental que eu utilize aqui do meu tempo da melhor maneira possível. E através, por exemplo, desse ciclo de vida, né, que funciona como uma base de fluxo de trabalho, eu já consigo desenhar exatamente todas as etapas pelo qual aquele chamado vai passar, mas não só isso, eu já deixo várias ações aqui para acontecer de forma automatizada, conforme eu vou alcançando cada uma dessas etapas por aqui. Tá? Então, esse daqui é um exemplo de automação que ajuda hoje bastante as empresas que utilizam aqui do meu Service Desk. Não só isso, a gente tem a parte aqui da DLIA, que é a nossa inteligência artificial. Então, aqui nas configurações, a gente já tem várias opções aqui, tá? Então, no nosso laboratório aqui, por exemplo, a gente tem toda a questão de previsibilidade de modelo, validação de reabertura da solicitação, sugestão e previsões ali relacionadas à categoria do meu incidente. E não só isso, mas a gente também consegue configurar aqui o bot, né? Então, a gente falava muito sobre a experiência do usuário, como ele consegue fazer a abertura de uma solicitação, e aqui a gente consegue configurar todo um fluxo de trabalho de atendimento pelo qual esse meu usuário vai passar, para que ele consiga abrir um chamado, perceber ali, receber uma solução de maneira muito mais intuitiva, sem aquela coisa de passar ali por várias fases e, né, acabar se perdendo ali no momento de abertura do chamado. Então, são algumas configurações de previsibilidade e de configurações ali de chat que a gente consegue fazer para auxiliar o nosso usuário. Não só isso, mas, por exemplo, ali quando a gente fala das minhas soluções, a gente também tem bastante coisa, tá? Então, eu venho aqui em soluções, por exemplo, que era toda aquela base que a gente já comentava. E dentro da solução a gente pode ter esse trabalho em equipe, né, digamos assim. Então, eu tenho tanto o meu técnico aqui fornecendo informação, mas também a tecnologia colaborando para que isso chegue no meu usuário. Por exemplo, eu tenho uma solução aqui registrada para a parte de lentidão em algum problema aqui de rede. Eu já tenho aqui tenho uma métrica aqui para saber se aquilo ali está sendo útil para o meu usuário. E o meu técnico ainda consegue vir aqui e adicionar algumas palavras-chave. Através do uso dessas palavras-chave e de todo o contexto que já existe dentro da ferramenta, eu posso ter, por exemplo, um usuário final abrindo uma solicitação sem nem precisar, de fato, abrir um chamado. Então, no momento que a ferramenta reconhece alguma dessas palavras, entende ali mais ou menos o contexto, ela mesma já oferece aquela solução para o meu usuário. Então, ele tem o problema resolvido de forma mais rápida, o meu técnico não tem que gastar tempo com aquele chamado, todo mundo sai mais feliz, todo mundo economiza tempo aqui dentro dessa minha ferramenta de Service Desk, como eu disse, otimizando, trazendo maior eficácia e, claro, reduzindo bastante os custos aqui do meu Service Desk. Tá? Então, vou voltar aqui, tá? Passagem pela ferramenta era mais rapidinha aqui, só para a gente mostrar algumas coisinhas que eu comentei aqui durante a minha apresentação. Como o pessoal comentou, né, a gente está sempre aqui à disposição para mostrar um pouquinho mais da ferramenta. E agradecer aqui, deixo aqui o e-mail de contato do nosso time técnico, mais uma vez agradecendo aqui a oportunidade, pessoal da Edwall, da gente falar um pouquinho sobre. E da minha parte é isso, passo a bola aqui agora para o Gerson, para continuar. Obrigado, pessoal. Opa, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende muito do horário que você for assistir essa apresentação. Eu vou falar um pouco sobre os serviços aqui que nós aqui da Edwall conseguimos entregar aí com as soluções da Manage Engine, e também eu vou falar um pouco sobre integrações que a gente faz em cima dessas ferramentas, né? Então, vou iniciar aqui a apresentação. Então, o que é a ideia da Edwall, né? Primeiramente, nós somos focados por dados, né? Nós olhamos para dados. Dados são essenciais para que a gente consiga criar uma estratégia dentro de uma empresa. Então, esses dados também eles precisam estar seguros. Então, o que eu vou explicar mais para frente tem tudo a ver com esse conceito de dados e segurança. Por quê? Por conta da visualização desses dados,
por conta de toda essa estratégia de segurança desses dados. E aí eu vou passar esse próximo slide, onde eu vou falar aonde hospedar a ferramenta, né? Então, falando ali de um Service Desk Plus, do AD Manager, de todas as ferramentas ali da Manage Engine. Onde hospedar essas ferramentas? Aqui a gente tem algumas opções aonde hospedar essas ferramentas, né? Aqui tem a opção de SaaS, que é o serviço, né? Utilizar ali a Manage Engine, mesmo a Cloud da Zoho, para hospedar, para gerenciar ali o teu Service Desk Plus. On-Premise, que é levar isso para dentro de um data center. Cloud pública, que é levar também para um data center, mas aqui a gente está falando de cloud pública. E também tem a opção aqui da Edgewall, que é a nuvem nossa privada. Falando um pouco dos benefícios, hoje, quem hospeda num SaaS, ele está buscando não ter problemas ali, gerenciar a tua infraestrutura. É a forma mais simples de você começar utilizando essa ferramenta, porque você olha apenas para o teu negócio, você não vai olhar ali para a parte de infraestrutura, que muitas das empresas não têm esse time de TI, então é a forma mais fácil de você implementar a ferramenta. Porém, não é a forma mais barata de você utilizar essa ferramenta. E também tem a questão de segurança. Você está levando aí os teus dados, né, as tuas regras de negócio para uma ferramenta, e muitas empresas elas não querem expor estes dados ali em camada de internet, né? Então, a segunda opção é instalá-la dentro de um data center. Instalar dentro de um data center, você vai ter toda essa camada de segurança daquele data center e você pode apenas disponibilizar a ferramenta internamente. Então, essa camada de segurança, ela vamos dizer assim, essa camada de segurança ela é ultrapassada, a gente já consegue encapsular tudo dentro de um data center, e também tem a parte de custos, né? Por se tratar ali de um SaaS e um data center, normalmente um data center os custos são mais baixos porque você vai modular ali a ferramenta, a infraestrutura de acordo com a tua necessidade, diferente ali do SaaS que você não sabe nem o que está rodando por trás. Só que tem a opção da cloud pública. Por que a cloud pública também é uma opção? Porque em um ambiente de data center, normalmente você não tem a flexibilidade de expandir, né, de crescer, escalar o teu ambiente. Então você não consegue ali escalar rapidamente as tuas máquinas, o banco de dados ali que estão os teus dados. Você não tem tantas possibilidades de automação. Então essas automações elas são necessárias ali, dependendo do teu negócio, se a tua ferramenta ela vai ser altamente acessada, no caso de sazonalidade, por exemplo, em determinado tempo, em determinado dia, em determinada data, eu vou receber uma grande quantidade de conexões e eu preciso escalonar meu ambiente, né? Preciso crescer este ambiente e reduzi-lo. Então, a nuvem pública, ela te dá esta opção. E, por último, nós temos a nuvem da Edgewall, que é a nuvem privada, é uma nuvem privada nossa, e essa nuvem privada, ela conta com tudo que eu falei anteriormente. Então, eu vou ter, você como cliente, você vai ter os benefícios do SaaS, que é o benefício de não precisar gerenciar uma infra, você vai ter o benefício aqui do data center, que é você ter ali todo o teu service desk ali, todo encapsulado dentro de um data center, só com acesso interno, e você também vai ter a escalabilidade aqui de uma nuvem pública. Você vai conseguir subir estes recursos facilmente dentro aqui da nuvem Edgewall. E aí, como que nós podemos ajudá-lo? Para dar um exemplo sobre infraestrutura, hoje nós estamos, a nossa nuvem ela está localizada em 2 data centers. Um é Tamboré e o outro é Aglet, ou seja, na capital de São Paulo e na zona metropolitana de São Paulo. Esses data centers, eles são, a comunicação entre eles é feita através de um anel de fibra ótica, ou seja, a latência desses data centers, né, a velocidade de comunicação entre esses data centers é extremamente baixa. É praticamente imperceptível para os usuários, né? Então, a ideia aqui é o seguinte: na hora de desenhar a tua infraestrutura, nós podemos desenhar a tua infraestrutura de várias formas. Nesse desenho aqui é um desenho de desenhar a infraestrutura com alta disponibilidade e também com replicação de dados. Ou seja, se um dos lados cair, o outro assume. Então, é uma das formas.
porém não necessariamente esta forma é a forma mais barata, né? A forma mais que você vai ter uma economia aí de implementação de infraestrutura. Então, a gente customiza o ambiente de acordo com a tua necessidade. Então, se for necessário subir o ambiente seu apenas em um data center, a gente vai subir, tudo isso olhando para custo, fazendo uma análise junto com você. E aí vem a parte de automação. A gente consegue fazer com que esses ambientes eles subam através de código. Essa parte de subir o ambiente através de código é importante porque, através de código, você está fazendo também uma documentação do teu ambiente. Se você precisar subir esse ambiente no data center de Tamboré, você vai ter um código para subir. Se você precisar subir esse ambiente numa nuvem pública, você vai ter o código para subir esse ambiente também numa nuvem pública. Isso facilita muito a gestão do teu ambiente. Esse ambiente, nós temos uma VPN, né, para se comunicar com esse ambiente. Então, é aquilo que eu disse para vocês com relação à segurança. Somente usuários que realmente precisam acessar o ambiente vão acessá-lo. E esse ambiente, nós podemos conectá-lo ao teu AD. Então, a gente vai fazer uma sincronização das contas do teu AD aqui com o nosso ambiente. E também MFA. Então, a gente também tem mais uma camada de segurança que é MFA para implementar aí no teu ambiente. E tem toda a parte de observabilidade. Nós trabalhamos com diversas ferramentas e essas ferramentas elas servem tanto para monitorar o ambiente de vocês, também como para dar alguns insights, análise de logs e por aí vai. É o que a gente chama de observabilidade, né? E aí, fora essa parte de infraestrutura, o que mais nós conseguimos ajudá-los? Na configuração da ferramenta, né? Implementamos a ferramenta, subimos a infraestrutura, então tem toda a parte ali de configuração da ferramenta, como o Pedro mostrou anteriormente. A parte de configuração, ali a gente vai estar dando os acessos aos usuários, fazendo a segregação, criando os times dentro da ferramenta, dando a permissão de quem pode acessar o quê, de quem tem acesso à informação X e informação Y. Fora configurar regras de escalonamento, notificações, a gente vai fazer toda essa configuração para vocês. E tem a parte de preparação da ferramenta, que é como que nós vamos utilizar, que são as regras, são os catálogos de serviço. A gente também implementa o catálogo de serviço de acordo com o teu negócio. Digamos que você tem uma equipe ali de sistema operacional, uma equipe de banco de dados. Nós vamos criar catálogos específicos para essas tecnologias. Exemplo, indisponibilidade de um banco de dados de produção. É severidade 2, atendimento em 4 horas. Indisponibilidade de um banco de dados de qualidade. É severidade 3, atendimento de 8 horas. Nós vamos criar toda essa regra de negócio para você dentro da ferramenta. E também nós fazemos essas integrações. O que são essas integrações? As integrações são integrações nativas com as ferramentas ali da própria Managing Engine, como Service Desk Plus, AD Manager, entre outras, como o Pedro mostrou anteriormente, mas nós também vamos além. Nós fazemos integrações, por exemplo, nós temos uma ferramenta aqui interna, que é uma ferramenta de inteligência artificial, que chama Uma. Essa ferramenta, nós fazemos escalonamentos dos clientes. Que eu quero dizer com isso? Imagina que você queira acionar uma equipe através do Teams. A gente vai fazer essa integração. Ou através do WhatsApp, e por aí vai. Ou ligação telefônica. A gente faz essa integração entre o teu Service Manager e também entre a nossa ferramenta. E a gente faz tudo isso funcionar. Fora isso, também a gente faz integrações, por exemplo, eu quero montar um book mensal, que eu vou puxar informações do meu Service Desk Plus, mas eu também quero puxar informações de uma ferramenta, por exemplo, de projetos, como um Trello e por aí vai, para montar um único arquivo, uma única visualização ali, um único book. A gente também cria essas integrações. A gente tem um time aqui para fazer esse tipo de ação. Fora isso, também a gente tem a operação 24/7, que é o nosso NOC. O nosso NOC ele funciona 24/7, como eu falei anteriormente, e ele é um suporte humanizado. Ele não é aquele suporte que nós temos hoje em dia da maioria das empresas, que você vai ligar numa URA e a URA vai ficar passando você para várias opções. A gente aqui tem um suporte humanizado que você vai
ligar e vai falar com uma pessoa. Isso ajuda muito ali na hora de resolver um problema. Como eu disse, a gente gera relatórios operacionais, esses relatórios são de incidentes, requisições, mudanças, os SLA, se foram perdidos ou não, a gente gera toda essa visualização para o cliente. Os escalonamentos, como eu falei anteriormente, né, que são os escalonamentos aí através da UMA, e nós somos parceiros tanto da Manage Engine como também de cloud providers. Por que isso é importante? Isso é importante dependendo de onde você vai hospedar, por exemplo, o teu ambiente, como eu falei anteriormente. Se você for hospedar numa nuvem pública, nós, como parceiros, a gente tem uma série de incentivos que são descontos, né? Que são descontos para você implementar o ambiente ali naquele parceiro de nuvem pública. E a gente também tem a parceria com a Manage Engine, que ajuda no momento de implementação da ferramenta, por exemplo, que a Manage Engine hoje, quando você vai fazer precisa de um suporte, como a gente disse, é uma empresa indiana, então tem que falar com os indianos, a gente faz todo esse caminho aí, toda essa intervenção, todo esse meio campo para conversar ali e sair com uma solução. Fora isso, todas as atualizações da ferramenta nós fazemos também, e a gente tem o respaldo aí do time da Manage Engine. E aí, entrando em caso de uso Edgewall, né? A gente implementou recentemente para a Eucatex. A Eucatex é uma das grandes empresas aqui do Brasil. Ela, quando você fala em pintar uma casa, é uma das opções que você vai ter ali, né? Que você, quando estiver numa loja de tinta, o vendedor ele vai te oferecer ali, ele vai fazer parte da tua cotação. Ou seja, uma das maiores empresas aqui neste ramo. E o que nós implementamos lá, né? Lá, nós implementamos o Service Desk Plus, no modelo SaaS. Nós implementamos também o AD Manager Plus. Aí a gente implementou dentro de um data center deles, que é para que a gente tenha uma integração ali com o AD deles e isso ser de uma forma mais rápida, com menos latência. E também nós implementamos ali scripts para atualizar o catálogo de serviços. Hoje na ferramenta não tem isso nativamente e a gente implementou isso via scripts nossos aqui, via desenvolvimento interno. A Eucatex tinha problema ali com a ferramenta anterior deles, que não tinha essa integração com a AD, não, era ineficaz ali, não tinha essa sincronização como nós criamos. Eles vinham com um acesso de mais de um minuto ali para acessar a ferramenta por conta dessa integração, e com o Service Desk Plus a gente baixou para menos de um segundo, então ficou muito mais rápida a ferramenta, né? E aí tem outras partes importantes aqui, né? A gente configurou, fez toda essa configuração da ferramenta, implementamos ali os permissionamentos, os fluxos de trabalho, as regras de negócio, fizemos tudo isso ali para o cliente, demos a visibilidade para o cliente através do módulo de dashboard, né? A gente implementou o módulo de dashboard dentro da ferramenta também, e a gente também implementou a parte de CMDB na ferramenta. A parte de CMDB é importante para você fazer cruzamentos entre as coisas. Eu vou abrir uma mudança, por exemplo, então eu vou fazer uma alteração no ambiente, você tendo o CMDB, você evidencia, você indica aquele servidor, aquele banco de dados ali naquela mudança e fica muito mais simples e muito mais amarrado para você entender ali quais os ambientes que estão sofrendo mudanças. Olhando ainda para o nosso data center, que é para a nossa nuvem, eu acabei não mencionando, mas a gente tem diversas certificações também ali olhando para data center. A gente tem a ISO 20000, que é uma certificação olhando para serviços. A gente tem a 9001, que é de qualidade de serviço. A gente tem a 27001, que é a segurança desse dado ali dentro do data center. E a gente também tem, olhando para esse data center, a 14001, que é a parte de gestão ambiental ali, a parte de sustentabilidade, que é importante também hoje em dia. E agora eu vou entrar na parte de perguntas e respostas, caso alguém tenha alguma pergunta para fazer. Boa, Gerson. Acho que agora, Lobo, a gente vai ir para essa fase aí de perguntas e respostas, né, ver o que surgiu aí nesse caminho.
Boa, tem algumas perguntas aqui, então vamos começar. Vamos lá. Quais os principais benefícios de adotar o Service Desk Plus como plataforma de ITSM em relação às soluções concorrentes? Acho que a gente citou um pouco aqui de alguns concorrentes, até citamos os nomes de alguns deles. Enfim, quais são os principais benefícios de adotar o Service Desk Plus frente aos competidores aí? Quem quer responder essa daí? Acho que primeiro eu vou falar um pouco da experiência que o time teve aqui, né, na implementação, né, na parte prática, e depois o Pedro acho que pode complementar aí. Acho que uma das coisas que o time relatou aí com bastante frequência foi a facilidade na instalação, né, a ferramenta de fácil instalação, e é o que o Pedro falou mais cedo, né, a curva de aprendizado para utilização e instalação, ela é bem simples, né, ela é bastante tranquila, e os níveis de customização que ela permite também são um grande diferencial. Então, essas duas experiências na nossa própria instalação, elas foram bastante evidentes aí nessa jornada. O que mais aí, Pedrão? Não, perfeito. A gente sempre bate bastante na tecla realmente da implementação, do tempo de implementação, então, da facilidade que se tem nesse tipo de coisa. Então, vocês que já têm bastante experiência com isso sabem que é bastante simplificado. Fora isso, acho que detalhes mais, assim, comerciais mesmo. Então, o que eu tinha falado, parte de licenciamento, sempre muito claro, muito transparente, preço muito competitivo com o que se tem hoje no mercado e uma facilidade também na escalabilidade, né? Então, o pessoal normalmente começa pequeno, começa com um módulo ou outro, e conforme o tempo vai passando, a gente vai aumentando essa licença, vai colocando, aumentando a licença no sentido de que vai colocando novas funcionalidades, ampliando ali o nível de maturidade que se tem sobre gestão de serviços, e ela é uma ferramenta que ela está ali para acompanhar a empresa, independente do nível de maturidade, independente do tamanho dela. Então, para além dessa facilidade na implementação, é também essa facilidade em licenciamento, no custo competitivo, em toda a questão de escalabilidade do Service Desk crescer junto com a sua empresa e junto com maturidade em gestão de serviços. E eu queria até complementar um pouco sobre isso. Nós aqui como Edual, nós estamos utilizando esta ferramenta. Então, o nível de satisfação aqui com o uso da ferramenta está sendo excelente. Os nossos colaboradores, eles estão gostando de utilizar a ferramenta. E nós, como parceiros aí da Managing Engine, nós também temos um incentivo referente a licenciamento. É importante vocês saberem disso, né? Se vocês contratarem, né, os serviços aí da Managing Engine através de nós, nós temos aí descontos aí também. Muito bem. Tá. Eu só meus tio cents aqui também olhando um pouco mais de cima aqui da nossa experiência dos nossos clientes. Acho que facilidade de customização, de implementação, realmente os custos, né? Os custos são realmente muito atrativos frente ao que entrega, né? É uma ferramenta super completa, né? Enfim, então altamente competitiva. Então, acho que esses eu posso citar também como diferenciais. Facilidade de integração também, né? Vou fazer só mais uma pergunta e, enfim, quem tiver mais, tem 4 perguntas aqui, eu só vou conseguir fazer mais uma pelo horário, mas quem quiser se aprofundar, por favor, entre em contato conosco, no Fale Conosco, @edwall, @ed.on, na verdade. Eu vou fazer mais uma aqui, ó. Como funciona a integração do Service Desk Plus com outros sistemas de TI, como monitoramento, AD, LDAP e ferramentas de colaboração? Acho que essa é interessante. Quem quer responder? Talvez Jefferson. Como funciona a integração do Service Desk Plus com outros sistemas de TI, como monitoração, AD, LDAP, ferramentas de colaboração? O Service Desk Plus ele tem algumas coisas nativas, né? Então, por exemplo, com o AD, ele tem o AD Manager, então é uma, vamos dizer assim, uma ferramenta nativa, essa integração entre o Service Desk Plus e o AD do cliente é feito via AD Manager, mas também o Service Desk Plus ele conta com uma série de APIs. Então, essas APIs a gente consegue fazer integrações com diversas coisas. Por exemplo, dentro aqui da Edwall nós utilizamos ABICs, e aí os ABICs a gente envia esses alertas para dentro do Service Desk Plus. Para fazer isso, nós utilizamos a API para enviar esses chamados para dentro do Service Desk Plus. Ou seja,
toda a regra de negócio está dentro do Service Desk Plus e nós utilizamos a API para mandar esses dados. Nós também criamos, por exemplo, books mensais para os nossos clientes. Esses books mensais, nós somos uma empresa aqui de gestão de serviços. Então, nós temos aqui serviço de gestão de banco de dados, gestão de nuvem, gestão de redes e por aí vai. Para esses nossos clientes também, a gente bate na API, por exemplo, do Service Desk Plus, e para complementar esse book, nós batemos ali na API e criamos um documento ali para o cliente. Então, tem diversas formas aí de fazer a integração com o Service Desk Plus, seja via API ou via as ferramentas nativas da própria Manage Engine. Bom, não sei, alguém quer complementar? É isso? Bom, imagino que esse já é o mais completo, né? Tendo acesso às APIs e tudo que já foi experimentado antecipadamente, cobre, acho que tudo ou quase tudo. E se não tiver documentado, não tiver alguma experiência, também reforçar que o time aqui serve não apenas para implementar, mas também para ajudá-los aí como consultores a entender o nível de integração que o cliente precisa e poder conduzi-lo aí nessa jornada. Eu queria só meus 2 cents aqui também, contribuindo. A gente tem a UMA, né, como o Gerson comentou, a UMA que é o nosso sistema de inteligência artificial, que está integrado com os sistemas de observabilidade, logs, com as bases de conhecimento internas, com ITSM, então, enfim, né, e com ferramentas de colaboração. Aqui no caso, a gente usa o Teams. Então está tudo super integrado, né? Então acho que essa ferramenta também trouxe aqui bastante facilidade aqui para os operadores, para os engenheiros, para os analistas e tudo mais, porque ela já dá, né, os últimos incidentes, os últimos, quais foram as resoluções dos últimos incidentes, consegue se integrar com uma base externa, como eu disse, então super facilita o trabalho aqui do operador. Então acho que também é mais um ganho da solução Manage Engine mais Edgewall, né? Todo esse expertise para integrar com ferramentas de AI externa, base de conhecimento externa, além da própria base de conhecimento de dentro do Service Desk Plus. Bom, enfim, acho que não tem mais tempo para nada, na verdade já passamos aqui do tempo, então eu queria agradecer aqui ao Mauro, o Gerson, o Pedro também, né, e todo o time de marketing aqui por mais uma organização, né, desse webinar. Obrigado, né, parabéns. Agradecer aqui a todos os espectadores, né, todo mundo que assistiu aqui o webinar. Esse webinar também foi gravado, né, e a gente vai também compartilhar com todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram aprofundar, entre em contato com faleconosco@ed.ol. Agora sim, falando certinho, faleconosco@ed.ol. Tá bom? E aí a gente vai ter o maior prazer. E aí a gente, né, não é nada formal, a gente conversa, troca uma ideia sobre tecnologia e aprofunda um pouco aqui para falar aqui sobre esse assunto ou qualquer outro assunto aqui que a gente comentou no começo do webinar. Beleza? Ótimo dia a todos e parabéns a todos aqui pelo webinar. Até mais. Valeu, muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.